Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a como criar códigos sequenciais personalizados no Excel utilizando dois recursos aqui, funções de texto e também concatenação de valores, tá? Eu vou te mostrar aqui 5 exemplos, ok? Em 5 colunas diferentes, mas o propósito aqui não é necessariamente explicar esses exemplos especificamente, e sim te mostrar a estrutura que você pode utilizar ou os recursos que você pode utilizar dentro de uma fórmula para criar seus próprios códigos de acordo com a sua necessidade, beleza? Então aqui a gente tem um código numérico sequencial com uma quantidade padronizada de algarismos. Aqui a gente tem esse mesmo código, né? Só que utilizando aqui uma letra no início, né? um caractere de texto no início. Aqui a gente tem um conjunto de texto e número, mas utilizando também uma sequência numérica aqui de 1 em 1. E aqui já tem uma sequência numérica de 10 em 10, então a gente vai fazer também essa escala de outros valores, não necessariamente um valor sequencial. E aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais complexo, também utilizando esse sequenciamento, só que no meio aqui, né? Deixando uma parte estática do lado esquerdo e uma parte estática do lado direito. Como eu disse, o propósito é você entender como funciona, e aí como que você vai utilizar para o seu código, aí basicamente você vai adaptar aquilo que você vai ver aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Edu, dá para fazer isso sem fórmula, sem funções? Até dá, tá? Alguns recursos do Excel permitem que você faça essas sequências numéricas aqui sem necessariamente utilizar uma fórmula. A questão é que você vai precisar depois fazer as modificações manuais, caso você queira modificar esses dados, tá? Vamos começar aqui então com esse primeiro código que eu tinha mostrado ali. Deixa eu só aumentar o zoom aqui para ficar um pouquinho melhor, né? Então, nesse primeiro caso, a gente vai criar uma sequência numérica de 1 em 1 aqui com 4 algarismos. Quando eu digito 0001 no Excel e dou um Enter, ele sempre vai trocar por 1, porque esses zeros aí ele vai desconsiderar. No entanto, a gente tem como fazer com que esses zeros, né, à esquerda que a gente quer, para padronizar o código, né, eles sejam exibidos da mesma forma. Uma das maneiras de fazer isso é trocar então a formatação numérica aqui, tá vendo no grupinho número, eu venho aqui, seleciono, né, todos os dados, né, mas não é o que a gente vai fazer, tá? Mas seleciono aqui toda a coluna, venho aqui na aba número da guia da janela formatar células, tá? Venho personalizado e coloco uma espécie de código aqui, o que a gente chama de máscara, né? E eu venho aqui e digito 4 zeros, tá? 4 zeros vai fazer com que o Excel preencha os algarismos que não foram digitados com zeros à esquerda, tá? Então funcionaria da mesma forma, só que aqui a gente vai fazer isso através de uma fórmula e dentro dessa fórmula a gente vai utilizar uma função chamada texto. A função texto ela tem por propósito fazer com que um determinado dado que a gente digitar ou referenciar, seja formatado de acordo com um propósito, de acordo com uma máscara, daquelas máscaras que a gente está vendo aqui no grupinho número, tá? Eu vou montar aqui para você, você vai entender o que está acontecendo, tá? Então, o primeiro código ali, por exemplo, vai ser 1, então a gente vai definir isso manualmente, tá ok? Então, o primeiro código vai ser 1. Eu vou digitar aqui, então, a função texto, certo? Abrir parênteses aqui, e agora eu vou colocar o meu valor. O meu valor é o número 1. Eu quero que o número 1 seja formatado com 4 algarismos. Ele vai ocupar o quarto algarismo, né, e os outros 3 serão preenchidos ali com 0. Então, ponto e vírgula, formato do texto. E é justamente aqui que a gente vai colocar aquela tal máscara que eu te mostrei ali, tá? Então, essa máscara aqui para os 4 algarismos, né, preenchendo com zeros aqueles que não foram digitados, tem que ser colocada entre aspas, tá? Então, aspas duplas aqui, 0000, fecha aspas, fecha parêntese, tá? Porque basicamente são só dois argumentos. Quando eu digito isso, o Excel vai colocar para mim aqui o número 0001, não porque ele é um 0001, mas ele é um número 1 transformado em um número com 4 algarismos, tá? Então esse é basicamente o propósito. Para criar uma sequência, eu preciso informar o Excel como que eu quero essa sequência. É uma sequência de 1 em 1, de 2 em 2, 10 em 10, é uma sequência reversa, né, que vai colocar números negativos. O que eu preciso fazer aí? Então, na primeira célula, você vai inserir o teu primeiro código, que é o padrão. Da segunda em diante, a gente só vai fazer a sequência em si, tá? Então, a gente só vai criar a segunda e depois fazer um auto-preenchimento, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar novamente a função texto, claro, só que agora o número da função texto qual que é? É o número de cima mais 1, tá? Então, é A1 mais 1. Lembra que o A1 ali, ele não é 0001, ele é apenas o 1 formatado dessa forma. Então, aqui ele está buscando 1 e somando, no caso, com 1. 1 mais 1, 2. Esse número 2 ele tem que ser exibido da mesma forma, né? Então, ponto e vírgula aqui agora, colocar entre aspas 0000, sempre entre aspas está o formato do texto, tudo bem? Então, a função texto vai transformar qualquer dado ali em um formato específico de texto, joia?
fechou parênteses aqui, dou um Enter. Agora eu tenho 0002. Beleza? Que ele buscou o valor do 1, somou com 1, deu 2. Daqui para baixo eu posso fazer o auto-preenchimento, tá? Então eu vou dar um clique, arrastar aqui, vou colocar aqui até a célula número 16. Olha só o que o Excel vai fazer, ele vai montar uma sequência para mim, 5, 6, 7, 8, porque ele está sempre buscando o valor da célula anterior, né, e somando 1. Então aqui, por exemplo, na A9, ele busca o valor de A8 e soma 1, mas sempre mantendo o formato padrão aqui de 4 algarismos. Agora que você sabe como funciona, né, a função texto, fica muito mais fácil a gente misturar ela com outros elementos, principalmente com textos especificamente, né, caracteres de texto. E aqui a gente vai fazer aquele modelinho que a gente coloca uma letra no início e depois essa sequência numérica que a gente acabou de criar. Então eu vou fazer um código aqui que ele vai conter a letra A e depois justamente essa numeração aqui com 4 algarismos. Nesse caso aqui a gente vai precisar utilizar um recurso do Excel chamado de concatenação, né? Então o Excel vai juntar dados diversos, sendo eles da mesma espécie ou não, justamente dentro de uma mesma célula. Então a gente vai fazer justamente uma colagem, tá? A gente vai pegar um dado e colar com o outro, tudo bem? Então aqui nós temos agora, por exemplo, a letra A para ser inserida. Para a gente inserir um texto comum no Excel, a gente vai colocar ele entre aspas, tá? Aspa aqui, letra A e aspa de novo. Então isso aqui resulta a letra A. Agora eu quero juntar essa letra A com o código que eu criei ali na coluna A, tá? É claro que eu não vou fazer a referência, né? Eu vou criar esse código aqui mesmo na própria coluna C. Mas quando eu quero juntar uma coisa com a outra, eu utilizo no Excel o sinal do E comercial, tá? Então aquele Ezinho comercial que geralmente fica em cima da tecla 7 no teclado. Isso aqui indica para o Excel que ele vai juntar o que está à esquerda com o que está à direita. E agora o que está à direita pode ser tanto um texto novamente, quanto uma referência, quanto o resultado de uma função, por exemplo. No nosso caso, o resultado de uma função, né? Só que toda vez que você for utilizar uma função ou referência, você não vai colocar ela entre aspas, tá? Entre aspas é só um texto fixo. Agora, como a gente vai utilizar uma função, então a gente coloca a função texto aqui novamente, sem aspas, tá? As aspas aqui da função texto são dos argumentos da função texto, tá? Não confunda. Valor. Valor aqui a gente vai colocar 1 novamente, ponto e vírgula, e o mesmo formato que a gente utilizou, entre aspas, tá? 0000, 4 zeros, fechou parênteses aqui da função texto. Agora a gente dá um Enter e observa que ele realmente juntou o A com o 0001. Aqui embaixo agora a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque aqui a gente não vai poder simplesmente buscar, como a gente fez aqui, o número que está aqui em cima e somar 1. Por quê? Porque esse número que está aqui em cima agora, na verdade ele não é nenhum número, né? Esse valor que está aqui em cima agora é um valor indefinido para o Excel. Não tem como ele pegar A0001 e somar com 2, somar com 1 para dar 2. Porque esse A, ele vai somar esse A como? Esse A não é um número para ele. Isso aqui já não é mais um número, tá? Como é que a gente vai destrinchar isso? Agora a gente vai aprender uma outra função de texto aqui dentro, que é a função direita, tá? Então vamos começar aqui novamente, da mesma forma que a gente já fez, o A. Então a gente vai manter o A, claro. E comercial, e vamos colocar a funçãozinha texto aqui dentro, tá? Basicamente para a gente buscar o que a gente estava buscando antes. Só que aqui agora, para a gente somar esse valor, né? A gente colocar o A e depois a soma do outro valor, do valor que tem os 4 caracteres ali, a gente precisa extrair esse A, tirar esse A daí, porque se a gente simplesmente fizer referência aqui em cima, o Excel não vai conseguir somar A0001 com 1, como eu disse para você, porque isso aqui para ele não é um número, tá? Então vamos fazer com que ele consiga extrair apenas um número. Uma das maneiras da gente fazer isso é através da função direita, tá? Mas existe também a função esquerda. Eu vou utilizar aqui a função direita. Eu já tenho vídeos falando sobre a função direita e esquerda, caso você queira dar uma olhadinha mais aprofundada, tá? Só que basicamente essa função, ela vai pegar um determinado dado e vai extrair uma quantidade de caracteres começando da direita, ok? Então aqui nós temos os números, né? O número, na verdade, né? Na direita, ok? Então aqui nós temos 4 algarismos à direita que formam o nosso número. O que a gente vai fazer? Simplesmente extrair esses 4 algarismos para deixar o A de fora, para deixar a letra de fora, tá? Então, qual que é o nosso texto aqui, que é o primeiro argumento da função direita? É o C1, certo? Que é o texto que a gente está mexendo. Ponto e vírgula, né? Que é o texto que a gente vai buscar. Agora ficou vazio aqui porque a fórmula está ocupando mais espaço, né? O número de caracteres que a gente vai buscar lá de C1. C1 tem 4 caracteres, lembra? Ele tem 0001. Então, a gente vai buscar aqui os 4 últimos caracteres, ou seja, os 4 caracteres partindo da direita. Então, partindo da direita da célula, o Excel vai buscar 4 caracteres. Então, ele vai buscar o quê? 0001. A gente sempre vai colocar 4, porque quando a gente chegar em números de 2, 3 algarismos, a gente já tem os 4 pré-determinados. A gente não vai precisar mudar aqui 1 ou 2 ou 3 algarismos, tá? Porque a gente está sempre utilizando o 4.
Agora sim, fechou o parênteses aqui da função direita. Então o resultado da função direita vai ser o que aqui? O 0001. Agora sim eu tenho o valor que eu quero, que é um número, tá? 0001 mais 1, agora ele vai buscar 2, certo? Ponto e vírgula e o formato do texto, que eu quero novamente com 4 caracteres, né? 4 algarismos, 0000. Fechou parênteses aqui então da função. Dando um Enter aqui agora, olha só, 0002. O que ele fez aqui, né? Deixa eu só colocar aqui na barrinha de fórmulas, né? Ele buscou os 4 últimos caracteres, né? Os 4 caracteres à direita da célula C1, que é 0001, somou com 1, que deu 2, e aí ele exibiu o A juntamente com o resultado aqui, que é 2, só que 2 formatado com 4 algarismos. Então, 0002. Tá? Vamos fazer o autopreenchimento aqui, agora a gente obtém a sequência. Lembrando que essa é uma das formas de se fazer isso, tá? Existem diversas outras, com diversas outras funções, tá? Isso aqui eu estou te ensinando só para você ter ciência de como utilizar essas funções de texto para cada um dos casos aí que você tiver para fazer, tá? Não que necessariamente você precise fazer dessa forma. Nesse terceiro caso aqui, a gente já tem uma quantidade maior de caracteres numéricos, tá? Só que basicamente o funcionamento é o mesmo. Acontece que aqui nós temos agora números com 3 algarismos. E nesse exemplo eu vou te ensinar uma outra função de texto que também vai fazer extração de caracteres, que é a função ext.texto, tá bom? Que ela funciona mais ou menos ali parecida com a função esquerda, tá? Mas ela tem algumas características diferentes. Vamos começar então. Aqui a gente tem o ABC, né, que é um texto realmente, e um tracinho. Então ABC, hífen, fecha aspas aqui, porque é um texto fixo, né? E agora a gente vai concatenar com o resultado de uma função, que no caso aqui é a nossa função texto, que a gente sempre está utilizando ela. E aqui a gente vai começar com o número 1 também, tá? Então vamos colocar o número 1 aqui, ponto e vírgula, o formato do texto a gente vai colocar 3 zerinhos, porque agora a gente vai fazer com 3 algarismos. Fechou aqui, ABC 0001. Agora eu quero fazer essa sequência do 1 aqui. Vamos lá então, seguindo o mesmo padrão, né? ABC, tracinho, aspas aqui. Vamos concatenar agora com o resultado da função texto. Como é que a gente vai fazer aqui com a função texto agora? A gente vai utilizar a função ext.texto ao invés de função direita ou esquerda aqui. Ela vai fazer um procedimento parecido, tá? Eu também já tenho um vídeo sobre a função ext.texto. Ela vai extrair um determinado texto. Qual texto é esse? Esse texto aqui de cima, que é o E1, né? Ponto e vírgula. Agora o segundo item. O número inicial, ou seja, a partir de que caractere eu vou começar a fazer a minha extração. Olha só. Ali em cima eu tenho, é que aqui a gente não está conseguindo ver, mas ali em cima a gente tem o quê? ABC, tracinho e depois o número, tá? A gente vai querer mexer nesse número, é justamente nesse número que a gente vai querer adicionar mais um. Então, para a gente tirar esse ABC traço, ABC hífen, né, a gente precisa tirar quantos caracteres? 4, certo? Então, a ext.texto, ela vai extrair, ela vai pegar para a soma, para a gente somar aqui, ela vai pegar os números os algarismos que a gente definir a partir de agora. Então, o número inicial para a gente aqui é o número 5, tá? O caractere número 5. Porque ali em cima, se você lembra, a gente tem ABC-0001. Então, ABC traço, são 4 caracteres. A gente vai começar a extrair a partir de quanto? Do 5, do quinto caractere, que é onde começa o número 0. E quantos caracteres que a gente vai extrair? Ponto e vírgula aqui, número de caracteres 3. Então a gente vai extrair 3 caracteres começando a partir do quinto. O quinto é o 0, o sexto é o 0 e o sétimo é o 1. Então a gente vai extrair o 0001, 3 caracteres começando pelo quinto. Ok? Entendido aqui? Fechou. Então aqui o resultado da função ext.texto vai ser o quê? 0001, né? Que é o valor da função texto. Ponto e vírgula, formato do texto agora, 3 zerinhos aqui entre aspas, porque a gente está mexendo com 3 algarismos, né? Fechou parênteses aqui, dou um Enter, 0001. Aqui a gente só esqueceu de somar, não é verdade? É o resultado aqui mais 1, na verdade, né? Tá buscando o resultado, a gente vai somar mais 1 aqui depois, para justamente fazer aqui a sequência. Agora, então, aplicando aqui o autopreenchimento, então a gente tem a nossa sequência aqui de 1 em 1. Do lado de cá, a gente vai fazer a sequência aqui de 10 em 10, tá? Eu não vou me alongar muito, porque, na verdade, a gente vai utilizar basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu só vou copiar esse código aqui em cima, tá? Copiar, código não, né? Essa fórmula aqui em cima, a gente vai colá-la aqui, certo? Então, aqui eu tenho ABC 0001, como eu tenho aqui.
Só que aqui eu vou trocar, ao invés de 1, eu vou colocar 10, tá? Então, ao invés do número 1, vou colocar o número 10. Ele vai começar com 10, mas utilizando 3 caracteres, né? 3 algarismos. Aqui eu vou basicamente copiar também essa fórmula aqui, porque basicamente a gente está fazendo a mesma coisa. A gente só vai trocar aqui a sequência, tá? Então, eu vou colar aqui, eu tenho 002, porque ele está buscando de E1, né? Mas, na verdade, aqui a gente vai buscar de G1 agora, que a gente está utilizando a coluna G. Então, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa, o mesmo código, a gente só vai trocar, então, a sequência. Sequência aqui não é mais de 1 em 1, é de 10 em 10. Então, ao invés de 1 aqui, muito simples, eu só vou somar com 10. Claro que você pode subtrair também, você pode fazer outros tipos de operação aqui dentro, tá? E agora, utilizando o auto-preenchimento, eu tenho basicamente esse mesmo tipo de código, só que agora com uma sequência de 10 em 10. E nesse último caso aqui a gente tem uma sequência um pouquinho mais complexa, porque aqui a alteração numérica ela acontece no meio, então a gente tem um número fixo aqui do lado e depois um sufixo ali, o BR, no finalzinho. A gente só vai modificar o meio. É claro que tudo isso que eu te mostrei, tá? Esses fixos aqui, esses elementos fixos, né, como o ABC, eles não precisam necessariamente ser fixos, tá? Você pode utilizar uma célula de referência para mudar eles conforme uma determinada condição que você estabelecer, tá? Só que aqui, então, a gente vai colocar o 0001 barra, né? Opa, barra aqui, fechou, aspas. Poxa, Edu, é um número, né? Então, você vai colocar ali entre aspas para identificar que isso aí é um texto? Sim. Tá? Mas é aqui porque a gente tem a barra também, tá? Então a barra aqui é um texto. Mas se você tivesse um número aqui referenciado, que você poderia mudar depois, então você referenciaria esse número aqui a uma determinada célula, sem as aspas, tá? Colocaria o E comercial para concatenar e colocaria só a barra entre aspas. Tá? E depois um E comercial de novo para fazer o resto, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então E comercial e novamente a gente vai utilizar a função texto aqui. Então aqui a gente vai começar com o número 1, ponto e vírgula, e 3 caracteres, como a gente está acostumado a ver ali, tá? E fechou. E agora a gente vai juntar então com a outra parte que também é um texto fixo, né? Então abre a concatenação aqui novamente, o E comercial para concatenar, né? Abre aspas, como é um texto fixo, tracinho, BR, fecha aspas aqui, certo? Não vai fechar parêntese porque não tem nenhuma função aqui. Dou um Enter, então 0001 barra 0001 BR. Agora a gente vai mudar o 1 aqui só do meio, tá? Então aqui embaixo, o que vai acontecer? A gente vai basicamente ter a mesma estrutura, né? 0001 barra como um texto fixo. E agora a gente vai fazer então a modificação através da função texto aqui desse número 1. Aqui a gente pode utilizar novamente a função ext.texto, que a gente já estava utilizando ali nos exemplos anteriores. Qual que é a célula que a gente vai buscar? A gente vai buscar essa célula aqui, a I1, certo? Que é essa célula que contém o valor aqui. Ok, então esse é o texto que a gente vai buscar. Agora a gente vai começar a identificar para o Excel qual o número que a gente quer pegar para trabalhar em cima dele. A gente quer pegar esses 3 caracteres aqui, tá? Aqui a gente não consegue utilizar as funções direita e esquerda, porque a gente não consegue extrair dados à esquerda nem à direita, já que o nosso dado está no meio. Então a função ext.texto aqui é um pouquinho mais adequada, tá? Número inicial. A gente vai começar a extrair a partir do 000, a partir desse primeiro zero aqui. Então a gente vai contar aqui quantas casas a gente precisa, tá? 1, 2, 3, 4. A barra é a 4ª casa, né? Então a gente vai começar a extrair a partir da 5ª, né? Então número 5. Ponto e vírgula, quantos caracteres a gente vai extrair a partir da 5ª casa? Então 5ª, 6ª, 7ª, né? São 3 algarismos. Número 3 aqui que é a quantidade de caracteres, certo? Fechou parênteses, então agora a gente tem aqui o resultado da função ext.texto como 0001, ok? E agora a gente vai somar mais um, que é o nosso propósito aqui, fazer a sequência de 1 em 1. Você coloca quantos números a soma que você desejar aqui, tá? Ponto e vírgula, e agora a gente tem o formato de texto da função texto, tá? Então ext.texto, o resultado disso tudo aqui é o valor do texto, da função texto. Agora a gente está indo para o formato da função texto, tá? Então o formato aqui no caso vai ser 000, 3 algarismos novamente, fechou parêntese para fechar a função ext.texto, e agora só falta então o pedacinho final ali, que é o pedacinho em texto que a gente já tinha, tá? Então, E comercial, tracinho, BR, fecha aspas aqui, dou um Enter e beleza. Agora a gente tem o 002, fazendo o auto-preenchimento, então a gente tem a sequência numérica aqui do item do meio, né? Ignorando então o item da esquerda e o item da direita, que são fixos. Bem, eu espero que você tenha entendido. Como eu disse para você, isso aqui são apenas exemplos para justamente eu te mostrar a estrutura que você pode utilizar e algumas das funções que você pode utilizar aí também para montar seus códigos, tá? Mas aí, claro, isso vai depender muito de caso para caso. Caso tenha alguma dúvida, algum acréscimo a fazer esse conteúdo, fique à vontade aí nos comentários, tá? E você pode baixar essa planilha também utilizando o link que está aí na descrição do vídeo. Eu te vejo numa próxima aula. Até mais!